Programa Atividade, chegando para mais uma edição. Nossos 33 anos de Programa Atividade, um programa independente, né? Se encaminhando para os 34, a passos largos. Já estamos no mês 6, 15 hoje, 15 de junho, em seguidinho estamos aí em julho, mês 7, viramos a metade do ano de 2026. É muito rápido. Aproveita essa vida, minha gente, vale a pena. Percalços existem, mas viver é ótimo. A gente tem que atender os mandatos lá do nosso chefe superior. Lamentavelmente, né, tem horas que são muito ruins, muito tristes, trágicas, mas faz parte da vida. Vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol e pela Copa do Mundo. Gente, eu nunca vi se rasgar tanto dinheiro, porque eu tenho aqui do meu lado um advogado, José Vilmar Govinaski, e um médico, Carlos Isaia Filho. Estudaram nível superior, um custo alto para fazer a formação, né, do curso superior, e tem que ir à luta e trabalhar muito, muita responsabilidade, um médico, né, com seu paciente, um advogado com seu cliente, né, ganhar a causa, vencer na cirurgia, na batalha de uma enfermidade. Aí o atleta que tem a qualidade de 99,9% é nata, né? Ele tem aquela capacidade técnica como um craque para desenvolver essa atividade do futebol. Ele, então, se estabelece como profissional de futebol. Só que eu não consigo entender uma coisa. Qual é a responsabilidade de um atleta, por exemplo, que ganha 18 milhões de reais por mês? Aí eu estou falando do seu Vini Júnior. Fez um gol lindo, gol de placa. Aquele gol que ele fez ali, o Ronaldinho fazia 800. 800, Ronaldinho Gaúcho. Tá? Ele é um atleta bom, sim. Mas, enfim, o totó que a seleção brasileira, do seu Ancelotti, tomou dos marroquinos, foi vergonhoso. Foi triste de ver, saiu barato, e eu não sei até onde essa seleção vai. Eu acho que muito logo, dentro do quadro que se vê das seleções que estão na Copa, e eu acho que essa seleção não vai longe. O Ancelotti não podia dizer outra coisa depois do que ele disse, depois dos jogos e entrevistas, né? Não se ganha a Copa na primeira partida. Claro que não, ninguém é idiota. Não, a primeira partida é a primeira partida, não é a Copa do Mundo, não é a taça. Então ele não disse nada para ninguém. Disse para ele, desculpa, esfarrapado. Então o que eu quero dizer é o seguinte, que se paga para um treinador, ele ganha 5 milhões por mês de reais, o Ancelotti, Carlos Ancelotti, que trouxeram lá. Tem tantos iguais e melhores que ele aqui no Brasil. Tem que trazer o Ancelotti, porque é grife, sabe como é que é? Treinou a Juventus, treinou Real Madrid, então, como se fosse resolver, não resolve. Então, o caminhão de dinheiro que é depositado no bolso dessa turma de atletas é uma fábula. E nos treinadores, comissão técnica, tudo. Né? Presidente da CBF, presidente das federações, diz que o presidente das federações dos estados ganha 250 mil reais por mês, pagos pela CBF. Então, olha aqui, é zorra total. E aí faz esse fiasco. Aí, não, a convocação, né, as eliminatórias da Copa do Mundo, e vamos. Daí dá nisso aí esse fiasco na primeira partida. Um país sem expressão maior, país pobre, com dificuldades, que enfrenta, ninguém mais respeita a seleção brasileira. Aliás, seleção, entre aspas, né? A maior parte dos atletas que vestem a camisa da seleção brasileira, a famosa camisa canarinho, a verde e amarela, os brasileiros aqui, os jovens, nem conhecem, porque eles, muito jovens, quando despontam nos seus clubes, eles já vão embora, né? Vem o gangster, né, internacional, europeu, etc., Emirados, e leva embora. Então, é uma seleção que, para nós, até, ela é muito desconhecida. Só se sabe que é a seleção brasileira, mas não se conhece, assim, profundamente os atletas, né? Aliás, muitos estão sendo questionados em relação às suas qualidades. Inclusive, nesse primeiro jogo, muitos questionamentos, péssimos comportamentos de atletas no desempenho da sua tarefa dentro de campo. É triste, mas é a realidade. Eu não tenho esperança nenhuma e não sei até onde isso é muito bom, trazer um caneco desse para o Brasil num ano de eleições, tá bom? José Vilmar Govinaski. Olha, bem feita essa reflexão, José Silvas, porque realmente a nossa seleção brasileira, ela está deixando muito a desejar. Ela está realmente pecando
quase com tudo. Pecando pela organização, pecando pela própria forma de jogar, pela vontade de jogar. A gente vê que os jogadores assim, eles parecem que estão se poupando, né? Pecando pela falta, né, da sua própria técnica como craques, que são, não pode se negar que são, né? E pecando por uma série de outros fatores, inclusive até pelas próprias entrevistas que dão, né? Tinha um jogador que se queixou, né, que estava em férias e que não podia estar sendo mandado para lá e para cá, porque afinal de contas as férias dele seriam sagradas. E eu tenho dois fatores aqui para analisar. Um é este fator, assim, o fator daquela história assim da vitrine, quer dizer, os caras são realmente, né, as personalidades máximas, são pessoas assim que parece que estão vivendo em Marte, estão vivendo em um outro planeta que não é o Brasil. E aí vai pelo dinheiro, obviamente. Estão mais preocupados com o cabelo, com a sobrancelha, com o brinco, sei lá o que mais, a tatuagem, do que com o futebol. Esse é um fator. Agora, o outro fator que eu estou vendo, e aí o Silvas fez uma questão, o Marrocos, por exemplo, que tem todos os seus problemas, um país lá né, que tem as suas dificuldades, e apresentou um futebol, né, consistente. O Brasil, ele teve uma época áurea quando o futebol praticamente era no Brasil. Os outros países não praticavam futebol tanto quanto o Brasil. Na verdade, o Brasil incentivou com o seu futebol bonito, o seu futebol de craques, o seu futebol de garra, o seu futebol de conjunto, técnica e tudo mais, né? O Brasil fez esse trabalho, digamos assim, de divulgar o futebol, exportar jogadores. Os jogadores, como disse o Zé Silva, nem se conhecem, eu acho que entre si, nós não conhecemos muitos deles. E os outros países, né, os países mesmo pequenos, mesmo pobres, levaram a sério e começaram a tomar o futebol para si como sendo também o seu esporte favorito. Só que tem um detalhe. O Brasil continuou naquele esporte, naquele futebol lá, futebol, né, arte, futebol, sorriso, futebol não sei o quê, mais como um circo do que como qualquer outra coisa. E os outros países não. Pega um Japão, por exemplo. Qual é a técnica que tem o Japão comparado com os nossos jogadores? Claro que não, mas eles não, têm e olha uma quem coisa... o Japão enfrentou, né? Uma equipe, né, extraordinária, histórica também em Copas do Mundo, né? Sim. Os holandeses, e olha lá que A laranja mecânica, a famosa e laranja saiu atrás mecânica. 2 vezes e voltou a empatar. Por quê? É um atleta menor que o gigante. Que o holandês? O holandês? Sim. Mas tem capacidade. Outra coisa, eles vestem a camisa. Aí que tá o detalhe. Essa seleção verde e amarela aqui está pouco se lixando. Eles não dependem desse título para ganhar mais ou menos. Exatamente. Eles já são extremamente famosos. Eles não vão ser mais famosos do que são hoje. Exatamente. Então, a Copa do Mundo para eles é uma brincadeira. Exatamente. Nuvem passageira. Não é que nem aquela história que nós tínhamos na época, não precisa. Vamos até pouco tempo atrás, aí, né? Falcão, Zico e tantos outros, na década de 80, né? Que jogavam pelo Brasil, o amor pelo Brasil. Quando se joga por amor pelo dinheiro, enfim. Mas o Japão, eu tomei o exemplo do Japão, porque não tem craque, mas tem o quê? Tem organização. Eles limpam o estádio depois, na hora que termina a partida. Eles limpam, exatamente. Tem disciplina, né? Os caras treinam, né? Os caras fazem a coisa acontecer com equipe. Então é diferente. E isso está acontecendo com todo mundo. Então o Marrocos, na verdade, tá? Olha, saiu barato para o Brasil esse 1-1. Muito barato. O Marrocos, na verdade... Se perde, é certo que não classifica. Exatamente. Agora temos o Haiti, depois temos a Escócia. Mas é café, não é café Haiti, né? Não é café. É a seleção do Haiti. A seleção do Haiti. Não, mas ainda assim, né? Vamos ver como é que cafezinho. a nossa seleção vai sair. O que eu quero dizer é que esse ano, inclusive, tem mais um dificultador, porque além dessa fase preliminar, essa fase das eliminatórias, para chegar nas oitavas de final, tem uma outra fase intermediária, né? E aí, com isso, não sei. Acho que, lamentavelmente, nós não vamos muito longe. Lamentavelmente, não faço disso absolutamente. Não né? sei se é tão lamentável. Não sei se é tão lamentável. Não é tão lamentável assim, Silvio. Mas eu vejo, por exemplo, só para concluir, a tristeza, o Romário, por exemplo, os comentários dele, a tristeza do Romário. Bom, o Romário, o gol do Vini Júnior, o Romário fez 500 desses.
Carlos Isaia Filho. Olha, eu concordo com tudo que vocês colocaram. Só complementando uma colocação tua, Silvas. Esse pessoal, se ganhar uma Copa, não vai acrescentar nada na vida deles. E se perder também, não perdem nada. Agora que se tem? Se tem um time formado quase que exclusivamente com ex-brasileiros, que estão fora, jogando em vários, com algumas exceções, um técnico também estrangeiro, certo? Então você não vê nenhum, não vou falar em amor, mas nenhuma vontade de representar um país e de buscar uma Copa. Estão lá para jogar. Simples. Ah, mas entraram no primeiro tempo porque estavam com muita ansiedade. Ah, faça-me um favor, eu não estou jogando com um time de sub-15. Eu estou colocando profissionais que estão extremamente acostumados a disputar grandes campeonatos europeus e por aí vai. Então, não gostei também da entrevista do técnico, do mister. Achei assim que ele estava um pouco irritado, mas não ganhou nada. O time que ele colocou no primeiro tempo foi uma decepção. Decepção. Um lado que não funcionava, que era o lado direito, quer dizer, levou tanto tempo para trocar alguém dali, gente. Que isso? Eu acho que há exatamente o que foi colocado por vocês, há uma falta de comprometimento bastante grande. Tomara que isso mude, certo? Mas eu também não vejo grandes possibilidades do nosso time e de que o Brasil venha avançar nessa competição. Eu diria para vocês, quem puder, que assista. Eu já vi aí na televisão aberta, eu vi a casa do Vini Júnior. Eu vi a casa do Vini Júnior. Eu não, por favor, quero que ele ganhe 10 vezes mais do que ele já ganhou, mas o que esse rapaz já ganhou? O que ele tem de automóveis dentro dos estacionamentos da casa dele, mas automóveis de raro luxo, os mais caros. A gente tem uns 15 ou 20. Não tem explicação. Eu pergunto, ele não tem mais o que ganhar, não tem mais o que fazer com dinheiro. Eu estou dando um exemplo de um dos atletas da seleção brasileira, que é um dos mais bem pagos, até a bem da verdade. Mas, enfim, é demais, é demais. Eu tenho dito, o meu amigo Carlos Isaia Filho, o senhor que é um médico consagrado, tempos idos, eu atuei num ambiente que se fazia muita pesquisa, não eu, mas que passava, Secretaria da Saúde, Governo do Estado, Palácio Piratini. Para um médico conseguir, para fazer pesquisa, uma bolsa de estudos para ir para o exterior, para ele, não tem consultório daí, não tem consultório, né, não vai clinicar, vai fazer pesquisa. Para ir embora, davam 60 mil, ele tinha que pagar o aluguel, e aí era uma bolsa boa, 80 mil, vamos dizer, ao preço de hoje, tá? Ao valor de hoje. Raramente mais que isso. O médico fazendo pesquisas, ciência médica, para a cura de várias patologias, etc. e tal. Eu tenho um primo neurologista que também abandonou, deixou de clinicar para fazer pesquisas de cérebro, essa neurologia. Sempre dizendo para mim, Zé, como me chamo, né? É uma vergonha, é a minha praia, é o que eu quero, é o meu foco. Eu gosto dessas pesquisas e tal, mas eu deixo de ganhar muito mais no consultório. Sim. Porque eu estou fazendo pesquisas. Agora, um atleta desse, nem nenhuma responsabilidade. Se bater a bola na trave e ir lá para a arquibancada, fizeram gol ou nada, não muda nada no salário dele, nada. E ele, vamos usar de novo como exemplo o Vini Júnior, ganha 18 milhões de reais por mês. Por mês. Será que ele dá algum centavo desse aí para uma pesquisa em alguma instituição mundial? Vamos dizer, daqui a pouco, ele deu um terreno lá onde ele nasceu, construiu um pavilhão lá para as crianças. Tá? Mas isso aí é bagatela, perto de um lugar desse tem um patrimônio. Né? É uma estupidez a fortuna desses rapazes, que invariavelmente saem de origens absolutamente pobres. Então, a primeira coisa é uma bela gata, e uma máquina, né? Ou várias, como é o caso do Vini Júnior,
né, para voar por aí e tal, se exibirem e tal. É quase que uma prepotência isso, porque o cara não precisa ter 30 carros, 15 carros, 20 carros, né? Convenhamos. Mas, enfim, né, podia aplicar um pouquinho desse capital. Né? Já tem outros atletas aí, como esse aqui, o argentino, como é que é, o craque argentino e o próprio Cristiano Ronaldo, esses aí ajudam instituições. O Messi, né? É o Messi ajuda. e o Cristiano Ronaldo já tem já são sublinhados nesse campo, eles ajudam muitas instituições. Também são extremamente ricos também, ambos. Mas, enfim, essa turma não tem retrovisor, não olha para trás. Bom, muito bem. Vamos esperar o quê? Vamos torcer aí? Vamos torcer agora para a próxima partida do Brasil, então? Na verdade, senhor, não dá nem vontade. Sinceramente, não se vê aquela aplicação que tinha, né? O pessoal se reunia, faziam grandes eventos, né, para assistir as partidas da Copa do Mundo. Exatamente, né? Eu quero ver até quando a mídia, o jornalismo, a TV vai continuar nessa empolgação em cima. Que o que está levando a população a assistir um jogo desse é todo o apelo que está sendo feito, certo? Mas, sei lá, acho difícil. Mas vamos ver. Muito bem, vamos adiante. Está todo mundo, né, cabisbaixo aí com a nossa seleção. Vamos ver. Mas dinheiro lá não falta. Não falta, é muito dinheiro, muito dinheiro. O Ancelotti já está programado para ser contratado como treinador da seleção brasileira até 2030. O que vocês me dizem? Não, e renovou antes. Renovou Copa. antes, já está renovado. Não ganhou nada. Não ganhou nada. Mas quando eu digo que o futebol é uma caixa preta, o futebol é um grande negócio, onde transitam milhões de euros, dólares, reais, está compreendendo? Então tem coisas que ninguém entende. Por isso que eu digo com frequência aqui também. Às vezes tem um sócio do Grêmio, do Internacional, fazendo um esforço concentrado para pagar sua mensalidadezinha lá no clube. E eu digo, às vezes, deixando de levar um iogurtezinho para casa para pagar a contribuição do clube, levar para as crianças. Aí o pessoal pinta e borda, tá? Rasga dinheiro, ganha 2 milhões no Grêmio, 2 milhões no Internacional. Uns clubes que estão quebrados aqui. O Internacional, especialmente, hoje eu vi o Pedro Ernesto Denardim, narrador da RBS, fazendo um comentário a respeito da direção do Internacional, que já passou, já era até outro vice-presidente, não é o atual. Mas olha aqui, ó, é triste, hein? E é vergonhoso o que diz o senhor Pedro Ernesto Denardim a respeito da direção e qual é o conselho que ele dá para a direção do Internacional. É uma loucura. Bom, o que vai se fazer? Vamos falar do Banrisul e seguimos com o Banriway, né? Que o Banriway é aquela maneira de dizer para a garotada como é que eles têm que conduzir o dinheiro, né, o real. Olha aqui, ó. Banrisul apresenta o Banriway, a conta digital que marca o início da vida financeira de crianças e adolescentes. Sem tarifa mensal, ok? Banriway oferece Pix, Banricompras, rendimento automático e recarga de celular, tudo integrado ao dia a dia. Cada funcionalidade foi pensada para ensinar na prática o valor do dinheiro e incentivar escolhas mais conscientes desde cedo. Enquanto os filhos ganham autonomia, aprendem a lidar com o próprio dinheiro, os pais acompanham cada movimentação, definem limites e recebem notificações pelo aplicativo Banrisul, tudo de forma simples e segura. Assim, a família participa de perto da construção de hábitos financeiros mais responsáveis, estimulando o diálogo sobre planejamento, organização e consumo consciente. Veja a mensagem do Banrisul. Meu filho manda mensagem quando acabar a prova pra eu te buscar, tá? Pior é que eu tô com pouca bateria e não trouxe o carregador. Ah, meu, tem que te ligar. Vive esquecendo as coisas. Opa, tudo bem. Ué, meu cartão? Passa no meu. Vive esquecendo as coisas. Banriway é a primeira conta do seu filho, para ele aprender a cuidar do dinheiro com o seu acompanhamento. Banriway, a vida financeira do seu filho começa aqui. Grupo Zafra aí na trilha do centenário. Esse ano é dos 91 anos. Aí é tempo, né, minha gente? São 9 décadas. Né? Uma empresa absolutamente qualificada, né? Pés no chão. Uma empresa de altíssima consistência, né, que é o Grupo Zafra, né, que é uma referência em supermercados no planeta. Então, tudo de bom, porque lá, absolutamente, economizar é comprar bem. Sempre com uma mensagem muito interessante, né, que deixa todos, né, aguçados para ir até o Zafra e fazer compras. Dá uma olhada. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com
com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim. Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Tudo bem. Tá bom, tá bom, tá bom. Olha aqui, minha gente, vamos falar de benefícios Green Car. É uma empresa fantástica, uma organização ímpar, né? Uma grande empresa com atuação no território verde e amarelo, né? Um território nacional, a Green Benefícios. Sua empresa procura benefícios que façam sentido para o colaborador e facilitem a rotina do RH, recursos humanos. A Green oferece soluções em alimentação, refeição, mobilidade, premiação e Green Saúde, com mais de 35 anos de experiência. Tudo isso com tecnologia, atendimento próximo e a segurança de quem entende as necessidades das empresas e das pessoas. Saiba mais em www.greenbenefícios.com.br. É uma empresa padrão, né, que é modelo também nacional, né? Uma referência nesse segmento tão importante para as suas empresas aí, para você que está sempre, né, atento a quem possa oferecer o melhor para você e facilitem a rotina do RH. Muito bem. Meu amigo Carlos Isaia Filho, nós temos um problema que já está se tornando recorrente em academias, se não me falha a memória, que são os medicamentos que transitam pelas academias. Como é que funciona isso? Como é que é essa liberação? O pessoal se automedica e isso é muito complicado. Nós tivemos agora, recentemente, um rapaz aí que praticamente explodiu de tanto que consumia medicamentos de maneira absolutamente inadvertida, sem uma orientação médica, científica, e deu no que deu. Ele morreu. É um assunto bem interessante, Silvas. Eu, casualmente, semana passada, atendi um casal com dificuldade para engravidar, estavam tentando já há algum tempo. A primeira coisa que eu estranhei é que o rapaz, o esposo, era quase duplicado. Eu digo, você está tomando, você vem tomando alguma coisa? Sim, eu estou usando testosterona já há algum tempo. Só que aconteceu o seguinte, eu fui fazer um exame, um espermograma, que é o exame de sêmen, para ver a qualidade do sêmen, e estava zerado. Bah, que horror. Estava estéril. Felizmente, ou espero que seja provisório, no momento que ele pare de usar testosterona e volte a recuperar a sua fertilidade. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que esse pessoal é aconselhado, e esse aconselhamento de tomar A ou B ou C é um exercício ilegal da medicina, a usar testosterona, a usar creatina, que seria a creatinina, a usar outros produtos que são estimulados a usar, dizendo, olha, você vai ter muito mais massa muscular, você vai se sentir muito melhor e assim por diante. Sem falar na questão das vitaminas. Ora, a medicina ela é muito precisa em cima disso. A gente recomenda que todo indivíduo faça suas revisões, faça exames de sangue, exames de urina, anualmente ou a cada 6 meses para ver como é que está o estado. E na deficiência, de estar anêmico, ou o indivíduo está com baixa vitamina B12, ou baixo cálcio, ou baixa vitamina C, então fazer a suplementação. A mesma coisa a questão do ferro, certo? Que pode levar a uma anemia. E aí é receitado e é feita a suplementação. Eu, casualmente, a semana passada, fui convidado a dar uma conferência no Ganepão. Ganepão é um congresso que tem em São Paulo, é um enorme de um congresso, especificamente de suplementos alimentares, vitaminas e assim por diante. Olha, chama a atenção, certo? Porque vem aí
Os próprios laboratórios hoje já estão investindo muito nessa parte de vitaminas e suplementos alimentares e por aí vai. Ora, gente, vamos fazer isso se houver, de fato, uma necessidade, certo? Um acompanhamento e ver até quando torna-se necessário fazer suplementação ou não. Qual é a melhor suplementação que existe? A alimentação. O indivíduo que está bem alimentado, que cuida da sua alimentação, Dispensa, para a teoricamente. necessidade de estar comprando vitamina C, vitamina D, cálcio, suplementos e assim por diante. Por outro lado, o que ocorre? Quando usam principalmente testosterona, há um aumento da massa muscular. Para o menos que separa, volta ao que era antes. Então, você quer aumentar a massa muscular? Faça exercício. Se alimente bem, certo? Mas não há nenhuma necessidade. Isso é válido tanto para homens e principalmente para mulheres, certo? Por quê? Porque você está usando hormônio que não é necessário, na expectativa que isso vai melhorar isso ou melhorar aquilo. Não, está com problema? Consulte o seu clínico, consulte o seu médico, faça os exames e veja se de fato há necessidade. Fazer academia, fazer exercício, hoje é talvez a melhor atividade que se possa ter para a sua saúde. Porém, cuidado, faça seu exercício sem fazer uso dessas bombas que existem por aí. Tá vendo, governador, tu que está na academia aí, não te mete. Não é o meu caso. Não te mete. Não, mas é muito, muito bem a qualidade do Carlos Isaia Filho. Realmente, na alimentação normal do indivíduo, teoricamente, essas vitaminas estão ingressando no organismo. Mas tem pessoas que querem ser perfeccionistas e tal, exageram quando fazem um exame, muitas vezes, de sangue, diz assim o médico lá, aqui, ó, diminui a vitamina tal, para com isso, para com aquilo. Falando nisso, Silva, é bom colocar. Semana passada saiu um warning, ou seja, um aviso de precaução da própria Organização Mundial da Saúde a respeito dos ultraprocessados. Está provado, certo, que o consumo diário ou contínuo de medicamentos ultraprocessados no homem diminui a fertilidade e na mulher, principalmente no início de gestação, dificulta a anidação, que é exatamente o início de um processo gravídico, que é a divisão celular que ocorre dentro do útero, levando a problemas de interrupção da gravidez, de aborto precoce e assim por diante. Vamos voltar à nossa alimentação normal. Esse é o principal aspecto. Se a pessoa tem uma alimentação condizente, teoricamente ela está com tudo, né, ingressando no seu organismo. Agora, quando passa por exames, vai ao médico, o médico pede uma série de exames, e aí ele vai fazer a leitura e diz, só precisa aqui. Aí é diferente, né? Aí você vai aplicar vitaminas onde precisa, no segmento que precisa, mas não por conta e risco. Mas nos Estados Unidos, Carlos, é muito comum, tem lojas e lojas e lojas desse segmento. E as pessoas entram e compram e sem receita, sem nada. As pessoas não têm mais tempo para elaborar o seu alimento, o seu almoço, o seu jantar. Então recorrem a isso. Está ali pronto, bota no micro-ondas, esquenta. É verdade. Agora, eu sempre ouvi falar dessas pessoas, né? Homens e mulheres, porque as mulheres também aderiram muito pelo fisiculturismo, né? Não, isso é Eu sempre ouvi falar que ninguém consegue aquele volume de massa muscular sem tomar esses anabolizantes. Esses Hulk aí, tudo não consegue mesmo. Ninguém consegue. Então cria uma forma, uma competição, não sei se que tipo de sedução traz as pessoas que têm que ser, né, monstro, porque viram um monstro, né? O camarada viram, como é que o senhor disse? Dois homens, dois homens num corpo só. Exatamente. E tem um detalhe. Armário de porta aberta. Tem um detalhe que é interessante. Eu frequento academia já sempre, mas eu vejo pessoas que há 10, 15 anos atrás estavam
Esse dia eu vi 2 pessoas daquela época e não conheci. Murcharam. Murcharam e envelheceram muito, certo? Então tem mais esse aspecto que ainda não foi colocado, mas é algo que preocupa muito. Até porque você não vai conseguir manter aquilo o resto da vida. Agora, eu não sei se é vaidade, se é prepotência, se é, no caso de homem, é machismo, porque não tem muita explicação, né? O sujeito, a camisa estourando aqui na manga, né? Aquela coisa. Quer dizer, eu não sei nem se o mulherio admira tanto isso, sabe? Pelo que eu ouço. Porque é certo que aquilo não ali vai admira, desmoronar. não. Vai desmoronar daqui a pouco, né? Porque o sujeito Não, vai fazer hora vai. idade, vai parar com esse tipo de comportamento, de academia e tal, né? Sei, por isso que eu digo, acho que tem um pouco de... Não só vaidade, como prepotência. Daqui para cima. Se olhar para as canelas, para as pernas continuam finas. Aliás, esse é outro detalhe. A perna, ela não... A pessoa que não tem a complexão física já apropriada para a coxa que vai fazer volume, nunca vai ficar exatamente. Vai ficar um monstro em cima e 2 palitinhos sustentando aquilo. Realmente é assim. Então, camarada, agora mesmo teve vários casos, teve jovem que morreu há pouco tempo aqui no Brasil. Sem falar esses aspectos, né? Precocemente, né? Exatamente. E aquele tem um camarada, não me lembro o nome, o cara foi Mr. Mundo por algum tempo. Hoje ele está todo deformado, ele anda de cadeiras de rodas. Porque chega um ponto que a estrutura óssea também não aguenta. Né? Não aguenta. Coração, que é um músculo, sofre. Fígado, então nem se fala, né, doutor? A carga cardíaca que gera acaba fazendo hipertrofia de ventrículo, certo? E já começa a trazer problema cardíaco. Esse que é o ponto. Outra coisa que eu não acompanho é pugilismo. Essas lutas livres, essas coisas, mas não queimo um segundo para assistir isso aí. Lutas de homens, ainda, mulheres. o boxe ainda tem, mas você vê essas lutas de o boxe ainda é uma coisa, exatamente. É um absurdo Nós tivemos aquilo. grandes pugilistas aí há 30 anos atrás, se consagraram, né? Invariavelmente americanos, mas hoje tu examina a TV lá, tem vários canais passando lutas de mulheres, mulher, homem, mas é uma pauleira, uma loucura aquilo. Eu não sei como não morrem, né? se soqueando daquela maneira. Meu Deus do céu. Eu tenho um na família, o meu filho pratica desde pequenininho, agora ganhou um campeonato. Ah, é? E às vezes ele não te diz, te MMA. cuida aí, pai. Ele não te diz, às vezes te cuida aí, pai. Mas agora eu sempre incentivei, né? Porque eu gostava na época que eu era gurizão lá, comecei a treinar judô e depois boxe, claro. E então eu incentivei porque eu sempre achei que a questão de artes marciais e coisas do tipo faz muito bem para a mente. Aliás, o meu filho nunca brigou. Sempre treinou a vida toda, nunca brigou. Ao contrário, ele sempre... Normalmente o que pratica esse esporte ele é consciente, né? Porque ele sabe, até que se partir para uma pancadaria, se ele é um sujeito registrado e tal, Sim, pode, também ele tem, claro... Pode ser penalizado por isso. Claro. Agora ele participou recentemente de um campeonato aí, tirou o primeiro lugar, não sei se fiquei feliz ou não. Que beleza. Eu acho que é um esporte, se bem tratado, vai. Bom, vamos adiante então. Minha gente, vamos falar aqui da Parrilla del Sur. Olha aqui, ó. Que negócio. Estive lá, assistindo lá a maravilha do jogo da seleção do Ancelotti. Muita gente assistindo lá e saboreando as delícias da Parrilla del Sur, né? Que é o Uruguai aqui, né? Montevidéu, Punta del Este, é o território, né, uruguaio aqui conosco, em Porto Alegre, na Avenida Nilo Lopes, 111, bairro Petrópolis. Olha aqui, minha gente, uns telões lá, uns televisores extraordinários lá, um ambiente diplomático, sabe? Encantador mesmo. Eu cumprimento aí a dupla de dirigentes da Parrilla del Sur, que é o casal, né, Darcy e Maristela Desbecel, que conduzem a Parrilla del Sur lá de maneira tão qualificada, né, cada vez mais conquistando a clientela. Por todo aquele cardápio maravilhoso, aquela carne extraordinária, saladas, bebidas, tudo de bom, né? Um ambiente maravilhoso, seguro, com manobrista sem cobrança. Você tem manobrista, não pega chuva, não pega vento, né? Desce com a família, com a namorada, com a esposa, com os amigos, e tem manobrista que coloca o seu carro num terreno da Parrilla. Não fica na rua, na calçada, lá na outra esquina, não é assim. Isso aí não tem preço, é cortesia da casa. Parrilla
faz essa cortesia para os seus clientes. Então, tudo de bom. Então, nestes jogos do Uruguai e do Brasil, durante a Copa do Mundo, esses jogos estão aí na sua tela aí, tá? Você tem, durante os jogos, você vai saborear um entrecô, ok? Exatamente, de R$ 65,90 por R$ 39,90, durante os jogos. E fizeram mais uma concessão lá, o Darcy e a dona Maristela. Eles fizeram que não podia levar, mas então, durante os jogos, se você resolver levar para casa, além de saborear lá, durante os jogos do Uruguai e do Brasil, a Copa do Mundo, você pode pedir dois entrecôs para levar para casa. Olha que espetáculo. A esse preço de R$ 39,90. É bom demais, né? Então, se manda para a Parrilla del Sur, sempre, né? E especialmente nesses jogos do Uruguai e do Brasil, Copa do Mundo, tá? Parrilla del Sul, eu acho que teve algum acerto com a FIFA, né? Porque o horário dos jogos do Brasil são exatamente bem certinho. Hora boa, convidativos para te jantar lá. É verdade, Então, Vai lá, outra 19 coisa, horas. as promoções diárias continuam, tá, minha gente? As promoções diárias continuam. O cardápio normal, tudo. Então, só nos jogos do Brasil e do Uruguai, no horário dos jogos, você vai lá e vai saborear esse entrecô de R$ 65,90 por R$ 39,90. Estacionamento cortesia com manobrista, tá bom? Tudo de bom. Avenida Nilópolis, 111, Petrópolis, telefone 3012-7878, tá bom? E temos lá também o telefone para as reservas, tá? O 3012-7878 e também pelo WhatsApp, ó. Pelo WhatsApp, o 99-122-6771. Tá aí no seu monitor. Olha que maravilha. Não vai aproveitar isso aí, olha lá com vinho, um espumante, meu Deus do céu, uma caipira, cervejas maravilhosas, nacionais importadas, vinhos nacionais importados, vinhos do mundo importadora por lá também, tá bom? Então tá, te liga com Parrilla del Sur, essas vantagens todas, tá bom? Então tá. Vamos adiante então, dizendo que boa tá boa. Esse Porto Alegre está ficando bom mesmo, tá? Estou satisfeito com a gestão do nosso prefeito, o nosso querido Sebastião Melo. Está indo bem. A cidade exige uma série, né, de benefícios, de benfeitorias, evidentemente, uma cidade muito grande. Porto Alegre cresceu muito, o volume de automóveis da cidade triplicou, então tudo fica muito mais difícil, né? Manutenção de vias, espaços para automóveis, condução, né, da própria EPTC, né, administrar o trânsito da cidade, e não é tarefa fácil, equipamentos custa caro, né, para controlar aqueles que não obedecem à legislação de trânsito, né? Enfim, e a expansão da cidade, vilas, praças, etc. e tal. Iluminação, mas está tudo muito bem, paradas de ônibus, todas novas aí, não dá para a gente se queixar, né? Tudo muito ajardinado, então tudo que pode ser feito dentro de um regime de tempo, o prefeito Sebastião Melo está fazendo aí, e assim que cheguem aí financiamentos, etc. e tal, obras maiores. E também a contenção aí, o El Ninho está chegando aí, desde que outubro, né? O prefeito está ligado nisso aí, com essas comportas, com tudo que precisa para evitar aí inundações, etc. e tal, o aeroporto, tudo isso aí está tudo sendo monitorado detidamente com obras para evitar qualquer tipo de inundação que deu o prejuízo que deu na outra enchente que nós tivemos recentemente aí, que foi uma tragédia, minha gente, tá? Então, o governo municipal está aí se mobilizando para evitar o máximo que pode de dificuldades para a nossa população e para o patrimônio público também, né? Para o patrimônio da nossa comunidade, etc. e tal. Vamos dar uma olhada aí que Poa tá boa. Sabe por que Poa tá ficando boa? 85 comunidades visitadas em apenas um ano no programa Mais Comunidade. Poa tá ficando boa. Revitalização do quadrilátero central. Poa tá ficando boa. Mais de 2.100 novas vagas na educação infantil. Poa tá ficando boa. É a prefeitura trabalhando para deixar a cidade melhor e você numa boa. A minha boa, a tua boa, a nossa boa. Poa tá ficando boa. Prefeitura de Porto Alegre. A gente trabalha, a vida melhora. Vamos adiante então. Sicredi, Origens RS. Para quem investe, investir é um negócio legal, né? Dividendos. Para quem investe, a Sicredi Origens RS tem uma solução inteligente. Olha aqui, o crédito com garantia de aplicação.
Você utiliza seus investimentos como garantia, sem precisar resgatar. Assim, mantém sua estratégia intacta enquanto acessa crédito com condições diferenciadas. As ofertas são ajustadas ao valor aplicado e à sua capacidade de pagamento, com prazo de até 120 meses e taxas a partir de 0,29% ao mês, mais CDI. Fale com o seu gerente ou abra sua conta no Sicredi. Mensagem Sicredi. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Muito bem, vamos adiante. Olha aqui, ó. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, a bebida do ano inteiro, né? É suco de laranja, suco de uva, é água de coco, Petri, tudo 100% natural, sem adição de água, açúcares e sem conservantes. A bebida do ano inteiro. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri. Há 33 anos e meio, nessa bancada, Sucos Petri, todos nós degustando, né? Os nossos comentaristas fixos, mais os nossos convidados desse período todo, mais de 3 décadas, sempre degustando saúde absoluta. É o mais vendido, portanto, o mais consumido. Na hora do pique no lugar, da academia, da atividade física, sempre hidratando seu organismo com a água de coco Petri 100% natural. Então te liga com Sucos Petri, a bebida de todas as estações. O mais vendido, portanto, o mais consumido. Sucos Petri, 100% natural. Vamos adiante que nós vamos falar aqui de ovos orgânicos, que é um negócio fantástico, né? Eu falo de Sítio Gigante. Sítio Gigante produz, né? Essa maravilha que são esses ovos orgânicos lá, com esse seu aviário lá, com galinhas altamente qualificadas e dentro de um padrão que estabelece os ovos orgânicos. São sistemas que priorizam o bem-estar animal, galinhas criadas soltas com acesso à pastagem, alimentação com insumos orgânicos e não transgênicos. Galinhas não recebem antibióticos, garantindo a pureza dos ovos. Então está aí o Sítio Gigante, comandado pelo empresário Eduardo Tartarotti Gigante, com esses ovos maravilhosos aí que, vou dizer uma coisa, quando você saboreia esse tipo de ovos aí, ovos, né, dessa qualidade, minha gente, ovos orgânicos, hoje o pessoal está estabelecendo aí a alimentação extremamente saudável, né? Então aí entra esses ovos orgânicos, é um alimento extraordinário. Quem usa na cozinha, na sua culinária, não abre mão mais desse produto. Vamos adiante, de Paolo. Aí eu falo de Paulo Jeremia, né? Que é o presidente do grupo de Paolo de Galeto, o melhor galeto do planeta. Existem marcas que servem refeições, existem marcas que constroem experiências. Inspirado na tradição da colonização italiana na Serra Gaúcha, o Di Paolo transformou hospitalidade, excelência e autenticidade em referência nacional. São mais de 3 décadas de história, 28 restaurantes em 5 estados e quase 2 milhões de refeições servidas por ano, sempre com cuidado em cada detalhe. Di Paolo, sabor que atravessa gerações. Aliás, Di Paolo chegando em Brasília, capital federal. Então, está aí. Di Paolo, o melhor galeto do planeta, os cumprimentos ao Paulo Jeremia, aliás, que hoje tem uma vinícola, né? Paulo Jeremia, que produz o vinho Paulo Jeremia, maravilhoso, vale a pena degustar, só coisa boa. Fala, Govinasky. José Silva, a gente não pode deixar passar sem comentar a morte daquela jovem, daquela menina, lamentável, a Maria Eduarda Rodrigues de Fez. A reflexão que eu quero fazer aqui não tem nada a ver com a coragem dela, né, com o desafio que ela tomou para si, porque tantas outras pessoas fazem, e nós mesmos fazemos em determinado momento da vida também, desafiamos certos limites. É que ela fez consciente. Ela foi consciente. Ela fez consciente. Isso é um esporte de risco até, mas não tem nada a ver. Ela fez consciente que estava nas mãos de profissionais. Exatamente. Quando isso não existia absolutamente. Agora, o que me chama a atenção é a letargia que se abateu sobre todo aquele grupo, não só sobre os profissionais, mas sobre todo o grupo. Tá? O que é a letargia? Letargia é a redução do nível de consciência, né, da energia, é a redução... Responsabilidade. De tudo, assim, do pensamento da pessoa. Quer dizer, um grupo de pessoas, quando eu vi a primeira vez, doutor Carlos Isaia Filho, aquela
Aquela cena dos rapazes conduzindo ela. Não, que coisa... Solta, não, sem aquilo nada. ali é A primeira horroroso. coisa que me chamou a atenção, assim, isso é um meme, isso é uma criação de inteligência artificial, porque a primeira coisa que eu vi foi a falta justamente de equipamento de proteção na menina. Tá? E eu me pergunto, se eu estivesse lá, será que eu também ficaria abatido por essa cegueira que deu em todo mundo? Uma pessoa, 3 pessoas carregando, uma pessoa filmando, várias pessoas assistindo. Ninguém viu. Parece que era uma hora fatal da menina. Eu fico né? pensando, o que deu, qual foi o inconsciente coletivo que passou ali, que deu aquela cegueira, que ninguém viu assim, escuta, mas não tem nenhuma corda, não tem nada amarrado nessa moça, sair correndo, gritando, sair, entendeu? Fazendo um alarde, para dizer, olha, tá faltando a corda. Tá? Que coisa impressionante, eu fico impressionado com isso. Eu não sei, viu, Governador? Coisa maluca. Se eu estou bem informado, mas eu ouvi uma notícia que tinha no mínimo mais 60, 80 pessoas para se jogar daquele negócio. Então, o que me passa pela cabeça? Os caras são 3 malucões lá, que dono daquilo que não tem, aquilo não tem alvará, não tem CNPJ, não tem nada. Aquilo ali é feito numa zona ali entregue pelo governo federal, que não assumiu ainda, aquele pontilhão. Então o que acontece? Eles, na ânsia de jogar um, jogar outro, foi a moça lá, não amarraram a menina, né? A jovem, e jogaram a guria para baixo, cara. Quer dizer, eles mataram essa moça, terminou o recreio, eles vão ser presos, viu? Eles vão ser condenados. Nesse ponto eu coloco também o seguinte, as pessoas que estavam lá vendo, presenciando, também tinham que agir. Mas peraí um pouquinho, se o dono do negócio não viu, quer dizer, o cara que está lá olhando, eu não estou livrando, podia ter alguém visto e salva a guria, a moça, tá entendendo? Mas eu acho assim, o erro fatal, capital, foi dos 3 donos do negócio lá, de altíssimo risco. Aliás, uma cordinha fajuta, tudo sem nenhum equipamento de segurança. Não, do ponto de vista de segurança... Zero. Mínimo, zero. Mas é impressionante, não é? Como a gente fica de espectador, muitas vezes, sem tomar nenhuma atitude, mesmo vendo que a possibilidade de dar errado, e está ali, não é? Quer dizer, camarada... sabe que teria que ter uma corda, era a única coisa que ia segurar a moça nesse salto pendular dela, e ninguém se deu conta que faltava a maldita corda. Coisa impressionante isso. E eu me pergunto assim, que tristeza isso, que tristeza. A pergunta que eu faço é, mas se eu estivesse lá, será que eu teria me dado conta? Eu acho que ou os pais ficaria na letargia de todos? É que todo mundo parte do pressuposto que é seguro. Que está tudo ok. Vai correr tudo ok. Mas é uma corda que está faltando. Exatamente. Além da uma cordinha. Não é uma corda dessa de segurar navio desse tamanho, é uma cordinha. Mas é visível. Mas não dá para passar a responsabilidade para quem está lá. Não é questão me desculpe. É a questão de... As pessoas não viram isso. É uma corda especial. Mas tu não questiona. Eu nunca tenho essa... Não, é indisposição absoluta. Quem tem que fazer a indisposição, José Vilmar Gonçalves, tem que estar em relação a quem está bancando e tomando o dinheiro das pessoas, e não com quem está lá, babaca, olhando para cima para ver a guria se jogar, o outro, o Antônio, o Pedro, José, a Maria. A corda para ser utilizada numa pessoa que pesa 60 quilos é uma, aquela que pesa 90 quilos é outra. Então, antes disso, existe todo um aparato. Não. Irresponsabilidade, meu Deus do céu, cadeia é pouco. Capacete, aquele colete onde se prende a corda e tudo mais. O que acontece ali é que não tinha nada disso, certo? E o pior, como tu bem colocaste, ninguém viu. Tinha pessoas esperando para fazer a mesma coisa. Certo? E não se deram conta. A única coisa que eu não sei, porque eu não vi o filme, eu não tive essa informação, se antes dessa menina já tinha se jogado alguém. Essa informação eu não tenho. Se ela foi a primeira, quer dizer, mas de qualquer forma, não tem explicação. Tem que botar esse pessoal na cadeia mesmo, pela falta de responsabilidade. Foi uma vida. Numa pessoa que estava procurando uma diversão que precisa ter muita coragem para fazer. Também vai procurar diversão, né? Exatamente. Meu livre, meu Deus do céu. Aliás, não foi a primeira, não foi a única morte, né? Houve uma morte também, não sei onde é que foi lá no Iêmen, uma coisa assim, o tal de Homem-Aranha, que escalava montanhas e tal, também
coitado do rapaz despencou. Esse não usava proteção nenhuma, mas deliberação dele, quer dizer, ele não usava porque não Tem queria. algumas coisas. Lembra aquela história do padre aquele que botou um padre do balão. do balão? Quer dizer, umas coisas absurdas. Desapareceu, sumiu. Nunca Certo. mais foi. Não, é o que eu digo assim, ó, há pessoas que gostam, né, desse nível de riscos, né, de adrenalina e tudo mais. Esporte radical. Né, mas exatamente, mas pô, sem fazer uma vistoria prévia, minuciosa, detalhada. Aí, se for examinar isso detidamente, José Vilmar da Govinaski, assim como tem que escalar as fronteiras por causa do contrabando, por causa desses caras que derrubam árvores, seja lá, estou falando todo o território nacional, pô, eu tenho visto aí o que faz aí essa polícia aí de coisa, que terminam com aquelas minas, né, que os caras estão, mineração, sabe, ouro, cara. Quer dizer, esses parques nos municípios e em Porto Alegre também são muito mal fiscalizados. Claro que Só são. aparece a fiscalização Claro quando que dá um acidente. Isso aí tem que cuidar. Montou o parque, pediu o alvará, tem que ir lá pedir para um engenheiro que cuida dos equipamentos, está compreendendo? Porque entra criança, família, homem, mulher, tudo para dentro daqueles equipamentos. Russas, essas rodas gigantes, eu já fiz, inclusive, a norma regulamentadora NR 35, trabalho em altura. Tá? Então é toda uma preparação, é um plano de trabalho, um isolamento, mais pessoas assistindo do ponto de vista de, não só assistindo, olhando, assistindo como também ajudando, né, na segurança. E assim mesmo ainda há acidentes, né? Então é impressionante, aquela menina também lá no vulcão lá da Tailândia também, da Indonésia, que escorregou. Então, são coisas que realmente, às vezes, as pessoas arriscam demais. Mas o equipamento de segurança, ele é Brincam muito com a fundamental. sorte, viu? Deus é muito grande, viu? Porque podiam acontecer muito mais coisas, tá? E outra coisa, lá tinha que ser fiscalizado aquilo lá. É num município que não passa lá nenhuma autoridade do município, nada lá, os caras fazendo aquilo lá. Deve ser amigo do fulano. Já houve outras mortes lá. Deve ser amigo do fulano, do transciclano. Meu amigo Maurício, por favor, só me bota aí a logomarca do Armazém Quatro Patas, tá? Eu estou hoje sem o texto aqui e só me bota aí para quem tiver qualquer problema com o seu pet, com o seu gatinho, tá aí na tela, aí já vai entrar aí o Armazém Quatro Patas, que para você tomar nota aí, doutor Oscar Dávila, que é o médico veterinário. Se não tiver a mão aí, ó, tá aí, ó, Armazém Quatro Patas, tá? Faz tudo lá. Tosa, vem, medicamento, farmácia, exame, castração, tudo que você imaginar, em alta competência, salas cirúrgicas, na rua Domingos Crescente, 675, bairro Santana, tá aí, telefone 51-3307-4004, o médico veterinário Oscar Dávila. É só coisa boa lá, o meu pet é cliente dessa clínica aí, maravilhosa lá, se dá muito bem com o médico veterinário Oscar Dávila, esteve lá sábado, inclusive, consultando. Então tá, na hora de qualquer dificuldade, com o gatinho, com o cachorrinho, te manda para o Armazém Quatro Patas. Guarda esse número aí ligeiro aí, tá? Muito bem. 1 minuto de fechamento. Fala, Isaia. Muito preocupado, quer dizer, preocupado, um pouco alegre, mas traz uma preocupação também. Essa última notícia de hoje, certo? Parece que essa questão Estados Unidos e Irã parece que vai ter um final. O estreito ficou largo. A O liberação estreito de do ouro. estreito Agora tem que tirar as e a minas, né? parada Lá da do mar, guerra. né? Sem pedágio. Eu só quero saber se esse acordo vai ter definitivo ou vai ser válido por 1 mês, por 2 meses. 60 dias parece estar garantido. Israel tá O Donald Trump vai fora. fazer de tudo para manter, nós não podemos passar dos 45. O Donald Trump vai fazer de tudo, porque ele está em queda de popularidade nos Estados Unidos, está tudo muito caro nos Estados Unidos, ele está desesperado para fazer as pazes, parar com tudo isso aí, porque ele está sendo detonado. Ele está perdido. Está perdido. Muito bem. Zé Vilmar, vamos embora? Vamos embora, então, mas dizer que realmente o Trump tem que se cuidar, né? Porque senão ele não renova. Não renova o quê? Ele não tem, não tem tem renovação de mandato, mas tem renovação do Congresso. Congresso. Tá certo. O programa se despede amanhã. Mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.